coisas. Aleluia. E esse Deus, Ele é vivo. Esse Deus é real. Ele não é um Deus que tem boca, mas não fala. Ele não é um Deus que tem olhos, mas não vê. Que tem ouvidos, mas não ouve. Ele é um Deus que conhece toda a nossa vida, a sua história, e sabe todos os dias da sua vida, até o último. É esse
Deus. Aleluia. Santo é o Senhor, bendito é o Senhor, Sim, meu Deus. maravilhoso, glorioso. Sim, Pai. Esses dias nós vivemos dias de céu na terra lá Verdade. em Brasília. Foram os dias onde o Senhor abriu os céus e o Senhor derramou, e principados foram destronados, ó Deus, profecias foram liberadas, ó Deus, atos proféticos foram feitos ali em Brasília, e nós cremos, ó Deus, que tudo que foi derramado ali em Brasília vai alcançar os 4 cantos do Brasil. E Pai, diante dessa bandeira, ó Deus, nós declaramos que o Brasil é do Senhor. Aleluia. Nós declaramos, ó Deus, que esse ano de 2018, nessas eleições, ó Deus, nós teremos eleições diferentes, ó Pai. Nós teremos eleições, ó Deus, de acordo com o Teu coração, de acordo com a Tua vontade, ó Deus. E nós, ó Deus, como igreja, Pai, no nome de Jesus, nós nos rendemos à Sua vontade, ó Deus, para as eleições do Brasil no ano de 2018. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para o Brasil. Nós cremos, ó Deus, em cada promessa que o Senhor tem para o Teu povo aqui do Brasil, ó Deus. A Tua palavra diz que onde nós colocamos a planta dos nossos pés, nós recebemos por herança, ó Deus. E nós recebemos essa nação por herança do Senhor, ó Deus. E nós declaramos, ó Pai, que o Brasil é do Senhor Jesus. Nós declaramos uma igreja vitoriosa, nós declaramos uma igreja que avança, nós declaramos uma igreja, ó Deus, que é rendida também ao Senhor, Pai. E nós veremos nesse ano de 2018 a vontade do Senhor concretizada nas eleições, ó Deus, e veremos um país limpo, um país purificado, um país justo, para a honra e glória do Seu nome, ó Deus. E que nesta semana o Senhor possa dar graça a quem vai ficar com essa bandeira. Que essa pessoa, Deus, que essa família possa orar aquilo que está no seu coração, Pai. Nós os abençoamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Esse é só ensaio de palma, né? Você está aplaudindo o Senhor. Olha, em Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12. Glória a Deus. Amém? Ainda ouço barulho de páginas de Bíblia virando. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Feche seus olhos, ore comigo assim: Senhor Jesus, que nesta noite a Tua palavra seja revelação para os meus ouvidos, alimento para o meu espírito, edificação para a minha alma, que ela possa cumprir todos os desígnios para os quais ela será determinada nesta noite. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Glória a Deus. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado o quê? Assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O homem é criado por Deus como ápice da sua obra-prima. Eu costumo dizer que você é a cereja do bolo da criação de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou o universo, Ele criou essa imensidão de universo, tudo aquilo que nós olhamos e achamos que é muito grande, que é demasiadamente grande. Deus olha para tudo aquilo e diz: isso não pode conter a minha glória, isso não pode conter a minha presença, mas Ele empacota a sua presença e se torna no Espírito Santo e coloca dentro de mim, dentro de você. Você é a primícia da criação. Tiago capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Olha, quem é a palavra da verdade?
Jesus de Nazaré. Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos o quê? Primícias da sua criação. Dá uma provocada no vizinho, diga para ele: você é primícia da criação de Jeová. Mas ele, quando nos criou como a cereja do bolo da criação, Rogério, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, não satisfeito, ele diz assim: façamos o homem conforme a imagem dos anjos, dos serafins, dos querubins. Tenham 4 asas, com 2 cobre o rosto, com 2 os pés. Foi assim? Não. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Talvez isso não representa muito para você, mas para Satanás isso é uma pisada no pé. Naquele motim que teve celestial, quando Satanás ele se levantou e disse assim: eu serei, Isaías capítulo 14, versículo 14, ele diz assim: eu subirei às mais altas nuvens e serei a imagem e semelhança do Altíssimo. Eu imagino Jeová ouvindo aquele negócio: você quer ser o quê, Gabiru? Eu quero ser imagem e semelhança do Altíssimo. Você quer ser o quê? Você quer ser imagem e semelhança? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você é tudo aquilo que Satanás almejou um dia. Você é imagem, semelhança do Deus Altíssimo. Cereja do bolo. É por isso que Satanás te odeia. Quando Satanás olha para você, ele diz: eles são tudo aquilo que eu queria ser. Mas por que nós somos imagem e semelhança do Senhor? Porque nós somos um espírito? De forma alguma. Os serafins são espíritos e não são imagem e semelhança. Querubins são espíritos e não são imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança do Senhor, porque o Senhor olhou para um lado, olhou para o outro, ele não achou nada como matéria-prima, ele não achou nada que ele poderia extrair, então ele olhou para si mesmo e ele tirou de si mesmo a sua essência para me criar, para te criar. O salmista, entendendo isso, ele escreve no Salmo capítulo 8, versículo 4, ele diz assim: quem é o homem mortal para que se lembre deles, e o filho do homem para que o visites? Versículo 5 de Salmo 8, ele diz assim: no entanto fizeste um pouquinho menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Imagina Deus falando assim: não dá para criar Deus. Deixa o Espírito Santo fazer, deixa. Eu não posso criar Deus. Você imagina Deus falando assim: não dá para criar Deus. Deus é incriável, não dá para criar. Mas eu quero criar algo bem próximo de mim. Então é como você duplicar um DVD. Ele pegou a matriz, ele foi a matriz e foi duplicando. E ele criou o pastor Samuel, ele criou o Marcos, criou a pastora Magda, criou a Bárbara, criou a Edna, ele foi criando cada um de nós. Agora, por que ele criou? Ele criou para se relacionar. A Bíblia diz que toda tarde, Gênesis capítulo de número 3, versículo 8, toda tarde a campainha de Adão tocava. Quem era? Jeová, vim tomar um chá da tarde com você. A Bíblia diz que toda tarde na viração do dia, quem tocava a porta de Adão era Jeová, vim tomar um cafezinho. Jeová passava toda a viração do dia, e isso incomodava profundamente Satanás, porque Satanás, olha, primeiro, já cria alguém imagem e semelhança, e agora fica se relacionando com ele. Isso causava uma irritabilidade muito grande no inimigo. Aliás, causa até hoje. O seu nível de intimidade, o seu nível de relacionamento gera um grau de irritabilidade muito grande nas trevas. Fala assim comigo: o problema dele tem nada com isso. Mas em uma das visitações de Jeová a Adão, numa das tardes em que ele foi tomar um café com Adão, ele fala assim: Adão, o negócio é o seguinte, eu vou plantar aqui no jardim tudo quanto é tipo de árvore, você pode comer tudo, você pode comer todo tipo de árvore, fruta então fica à vontade, né amor? Semana que vem só na glória a Deus, fruta fica à vontade, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não toca, porque o dia que comerdes, Gênesis capítulo 2, versículo 17. O dia que comerdes, Gênesis 2, 7. Certamente o quê? Certamente o quê? Satanás olhou para aquele negócio e falou assim: agora eu acabo com esse povo. Eu vou destruir o homem. A Bíblia diz que Eva estava passeando pelas vitrines do shopping celestial. Não, porque ali era o paraíso, né? Sim ou não?
Você imagina aquele lugar, querido, melhor que qualquer shopping. Eva estava passeando, aí veio Satanás com uma meia-verdade. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5. O verso 4, ele diz assim, ele conversando com Eva, peraí, é verdade que o Senhor disse que vocês não vão morrer? Fica tranquilo, é certo que não morrerá. Satanás estava mentindo, sim ou não? Não estava mentindo. Satanás estava falando de uma morte física, Deus estava falando de uma morte espiritual. A morte causada pelo pecado de Adão, a morte espiritual. Só para te dar o tema da mensagem, nessa noite eu quero pregar sobre o pecado da morte e as perdas dos pecados habituais. O pecado da morte começa a ser instaurado naquele diálogo de Satanás e Eva. Quando ele diz, pode ficar tranquilo, verso 5 de Gênesis 3, Deus sabe que o dia que você comer dele, seus olhos vão se abrir, você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. Satanás sabe que não poderia chegar para Eva e falar assim, o dia que você comer, você vai ser imagem e semelhança do Altíssimo, porque isso eles já eram. Mas ele diz assim, o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Ou seja, para o homem não foi suficiente ser imagem e semelhança, o homem queria ser exatamente como Deus. E o pecado é instaurado, a morte espiritual é estabelecida. Quando Jeová vem na viração do dia tomar o café de costume com Adão, Jeová, ele não encontra Adão, Deus não encontra Adão, Adão estava escondido atrás da folhagem, aí Deus onipresente, onisciente, onipotente, começa a procurar Adão no jardim do Éden. Adão, 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 Adão. Por que Jeová estava procurando Adão? Porque Adão estava morto. A comunicação entre o homem e Deus estava interrompida. Quem está me entendendo aqui? Através de Adão o pecado entrou no mundo. A morte então é instituída. O pecado da morte. Romanos 6:23 diz assim, porque o salário dos pecados, é assim que está escrito lá? O salário do pecado, pecado singular, o pecado que Adão cometeu, o salário do pecado é a morte. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não consegue mais falar com Deus, assim como aconteceu com Adão. Quem está me entendendo aqui? Mas há 2000 anos atrás, Jesus veio a essa terra para resolver o pecado de Adão. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22, o 21 diz assim, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos que morreram, a ressurreição dos mortos, a ressurreição daqueles que estavam desligados da glória de Deus. Verso 22, porque assim como em Adão todos morreram, assim também em Cristo Jesus todos serão vivificados. Deixa eu te explicar como era a morte. A morte, a Bíblia diz em João 8:27, 8:32, melhor dizendo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A pergunta é, libertar de quê? Em que eu sou preso? Quando Adão pecou, o homem se tornou escravo do pecado. O pecado pagou um preço pelo homem, o homem foi escravizado, o homem é escravo do pecado. Libertar do quê? Do que a verdade vai te libertar? Da escravidão do pecado. 1 Coríntios capítulo 7, verso 22 diz assim, pois aquele que sendo escravo, quem já foi escravo do pecado aqui? Não, todos nós. Você não nasceu, todos nós herdamos o pecado de Adão. Quem já foi escravo do pecado aqui? A Bíblia diz, pois aquele que, sendo escravo do pecado, foi chamado pelo Senhor. Quem foi chamado pelo Senhor aqui?
é liberto e pertence ao Senhor. Você agora pertence a Deus. Jeová foi lá e pagou o preço da escravidão. Romanos 6,18 diz: vós fostes libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Você sempre foi escravo, só mudou agora o Senhor. O seu Senhor agora e Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus pagou o preço, Jesus pagou a nota promissória. Jesus foi lá no cartório e disse: eu vou pagar o preço, eu vou pagar a nota promissória. Jesus te comprou. Colossenses capítulo 2, verso 14 diz assim: ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenâncias e que era contrária a nós. Ele removeu completamente, pregando-a na cruz. Jesus comprou, Jesus pagou a nota promissória. Ele foi lá no cartório e disse: a dívida do Cássio eu pago, a dívida do Samuel eu pago, a dívida da Carla eu pago, a dívida da Edna eu pago, a dívida da Amada eu pago. Ele pagou todas as dívidas. Não satisfeito, o verso 15 diz que ele pegou essa dívida paga, cravou na cruz do Calvário, acima da sua cabeça, para que todo principado e toda potestade possa ver que a sua dívida foi quitada. Aleluia. Ah, querido, se eu fosse você, eu dava um pulo dessa cadeira. Eu estou dizendo para você que a sua dívida já foi quitada. Dá uma provocada de leve. Pera. Dá uma provocada de leve no seu vizinho, de leve. Diga para ele assim: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Aleluia. A sua dívida foi quitada. Você não deve mais nada. O problema da morte foi totalmente resolvido. O problema da morte foi totalmente solucionado para quem recebeu Jesus de Nazaré, sim ou não? Se você ainda não recebeu Jesus, dá uma... Não estamos mais mortos, querido. Dá uma olhadinha para esse vizinho, ele está vivo. E não sou eu que estou dizendo isso não, Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 5. O versículo 1 diz assim: ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Olha o versículo 5 de Efésios 2, diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com quem? Com Cristo Jesus. Significa dizer, ou você está vivo com Cristo debaixo do poder de Deus, ou morto debaixo do poder do diabo. Amém? Muito bem, estamos livres do pecado que gera morte, fato. Mas não estamos livres dos pecados habituais. Agora o problema é com a gente. O problema agora não é com Jesus. O negócio agora é com a gente. Talvez vai ficar um pouco mais estreito, mas quanto mais estreito é melhor, porque a Bíblia diz que a porta que leva à salvação é o quê? E largo é o caminho que leva a... Então vamos para o estreito. Amém? A Bíblia diz que o problema do pecado como morte foi resolvido, mas nós ainda estamos sujeitos aos pecados habituais. O próprio apóstolo Paulo, entendendo isso, ele diz assim: aquilo que eu não quero, isso eu faço. Aquilo que eu odeio, aquilo que eu condeno, aquilo que eu não quero fazer, isso eu tenho feito. E ele vai dizer em Romanos capítulo 7, versículo 24, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz. Só para você entender o que Paulo estava dizendo, na Roma antiga, ao contrário do que a gente acha, aqueles que assassinavam os outros, eles não iam para a cruz. A pena era diferente. Para a cruz eram outros tipos de acusação, outros tipos de delito. Aquele que matava um ao outro, como era feita a condenação em Roma? O que matou, o corpo do assassinado era amarrado ao corpo do assassino. E ele tinha que andar com aquele corpo em estado de putrefação, amarrado a ele. Quando Paulo está dizendo isso aos romanos, os romanos estão entendendo exatamente. O que Paulo está dizendo é o seguinte: aquele corpo da morte, o Senhor já nos deu vida, mas eu ainda carrego aquela essência, eu ainda carrego aquela morte. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele termina dizendo em Romanos 8:1: todavia já não há mais para quem?
para os que estão em Cristo Jesus. Mas grandes homens de Deus tiveram suas falhas. Abraão teve suas falhas, Isaac seus deslizes, Jacó seus erros, Davi seus delitos. Deus não espera que eu e você não peque. Deus não está esperando que você não peque, não. Deus conhece a nossa limitação, Deus sabe da nossa fraqueza, conhece a nossa natureza carnal, Deus sabe das nossas falhas e limites. O que Deus na verdade espera é que eu e você não permaneçam em uma situação pecaminosa. Ele sabe que nós vamos pecar, Ele sabe que nós vamos errar, mas nós não podemos ficar em uma situação de pecado. Pedro, entendendo isso, ele escreve na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 16, Pedro diz: considerando que sois livres, não usei desta liberdade como pretexto para fazer o que é mal. Não usei dessa liberdade para pecar. Esse negócio de onde superabundou a graça, onde superabundou o pecado, abunda a graça, cuidado com esse negócio. Vai que Jesus volta e você está lá no... Você imagina a dor do seu coração. Você está lá fazendo o que não deve. Aí de repente você olha para o lado, cadê os meninos? A esposa foi embora. E você está lá. Agora, arrependimento com permanência no pecado não é arrependimento, é comoção. Esse negócio de falar assim: oh, Deus, eu arrependo, mas no outro dia está fazendo o mesmo pecado. Isso não é arrependimento. No mínimo uma comoção, porque seu pecado já não vira mais pecado, se torna uma iniquidade. Quem é nascido de Deus aqui, dá glória a Deus. 1 João 3,9: todo aquilo que é nascido de Deus não vive praticando pecado. Dá glória a Deus. Você ficou sério? Todo aquilo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se você disser que não tem forças para abandonar o pecado, que você não consegue abandonar o pecado, você está dizendo que o seu pecado é mais poderoso do que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ei, Gálatas 5,27 diz que a carne milita contra quem? A carne milita contra quem? Gálatas 5,17, põe lá para mim, salvo engano é esse texto mesmo, vamos ver se a memória está boa. Porque a carne milita contra o espírito, está em letra maiúscula ou minúscula? Muita gente acha que é o meu espírito militando contra a minha carne. Se o meu espírito militasse contra a minha carne, querido, não precisava do Espírito Santo de Deus habitando em mim. Ali a palavra espírito está no grego original pneuma. Pneuma significa Espírito Santo de Deus. Sabe o que quer dizer? Quando você está inclinando para o pecado, o Espírito Santo está te puxando de volta. Enquanto você está inclinando para o pecado, o Espírito Santo está te puxando de volta. Então não venha me dizer que você não tem forças, porque a força não é sua, é do Espírito Santo que habita dentro de você. Dá lugar para o Espírito de Deus, que Ele vai te tirar dessa prática do pecado. Agora, quando a gente começa a ficar pecando, a gente fica na prática do pecado, esses pecados costumam tirar algumas coisas de nós. Quais são as perdas que os pecados habituais, aquele pecado cotidiano, aquele que é tratado com pão de ló, você sabe o que eu estou dizendo? O que esse pecado tira em nossa caminhada? Vamos começar a pregar? Para em nome de Jesus. Gênesis capítulo 38, nós temos como protagonista Judá e Tamar. É um dente no meio da história de José. A história de José começa no capítulo 37 de Gênesis e vai até o 42, salvo engano. É 42 que Gênesis vai? 42. O capítulo 38 é meio que um dente nessa história de José. Depois que os irmãos de José venderam José aos mercadores ismaelitas, Judá ficou tão triste, tão desesperado de ver a agonia do seu pai Jacó, e ele saiu da casa do seu pai Jacó, Gênesis capítulo 38, versículo 1, e vai para a terra de Canaã morar em outro lugar, longe da sua parentela, longe do seu pai. E a Bíblia diz que ele se hospeda na casa de um camarada chamado Ira, e ele fica ali um bom tempo, e nesse tempo ele conhece uma das filhas de Suá, e ele casa com essa filha de Suá, que lhe geram 3 filhos. Lhe gera
Onã e Selá. Quando Er já estava na sua idade de casar, Judá ele casou Er, seu filho mais velho, com uma menina chamada Tamar. Só que a Bíblia diz que Er fazia o que era mal aos olhos de Deus, pelo que o Senhor o levou. Mas segundo a lei judaica e a tradição dos judeus, quando o filho mais velho não tivesse suscitado descendentes, o irmão imediatamente depois tinha que casar com a viúva do irmão para suscitar descendentes ao irmão falecido. Quem está me entendendo? Está comigo na história? Quem era o irmão mais próximo? Onã. Judá então dá Onã para casar com Tamar, a viúva Tamar. Só que Onã, ele começou de uma forma egoísta a não permitir que a fecundação acontecesse em Tamar. Depois você vai ler o verso 38, e o capítulo 38 você vai entender como. Mas aí o Senhor olhou para Onã e ficou chateado com Onã, daquela maneira egoísta de Onã tratar. E o Senhor então tirou Onã também da face da terra. Judá começou a ficar preocupado. Casei Er com Tamar, Er faleceu. Casei Onã com Tamar, Onã também faleceu. Agora só tem meu filho Selá. Ele fala para Tamar o seguinte: olha Tamar, faz o seguinte, Selá ainda não tem idade para casar, vai para a casa do teu pai para cumprir a sua viuvez, e quando Selá tiver a idade de casar, eu mando Selá casar com você. Quem está me entendendo? Está dando para acompanhar a história? Só que passaram-se os anos, Selá virou homem, e Tamar não deu, e Judá não deu Selá para casar com Tamar. Faleceu a esposa de Judá, e a Bíblia diz que Judá foi para a terra de Timna para ordenhar ovelhas. Verso de número 12, Gênesis 38, 12. Escute o que eu estou te dizendo. O pecado começou a acontecer na vida de Judá quando ele estava indo cuidar e ordenar as ovelhas. Judá estava indo fazer aquilo que é vontade de Deus. Ele estava indo cuidar do rebanho. Escute o que vou lhe dizer, pastores, líderes de ministérios, enquanto nós estamos cuidando do rebanho, é aí que as armadilhas vão aparecer na nossa vida. Quem está me entendendo? Mas diz a Bíblia que Tamar ficou sabendo que ele estava indo para a terra de Timna com seu amigo Ira, e ela se despiu das suas vestes de viuvez e vestiu de forma de prostituta e se assentou à beira do caminho. A Bíblia diz no verso 16, 17, que quando Judá estava passando pelo caminho, ele viu Tamar, e sem saber que era ela, ele diz o seguinte: olha, eu posso deitar com você, eu vou te dar um pagamento, eu vou te dar uma das ovelhinhas que eu vou trazer. Mas Tamar fala para ele: mas peraí, cadê a ovelhinha? Não está aqui ainda. Mas então, já que você vai se deitar comigo, verso 17 de Gênesis 38, eu preciso de um penhor, eu preciso de uma garantia. Escute o que vou lhe dizer: pecados habituais te pedem garantias para te tirar da presença de Deus. E aí no versículo 18 de Gênesis 38, ele pergunta para Tamar: que penhor que te darei? Que penhor que te darei? Disse ele: o teu selo, o teu lenço, que a corda é um lenço, e o cajado que está em tuas mãos. Judá era um homem escolhido por Deus para que através da sua linhagem, a sua descendência viesse a receber o Messias, o leão da tribo de Judá. Judá era um homem de virtudes notáveis. Ele era o quarto filho de Jacó com Lia ou Leia. O seu nome em grego era Evuldá, que significa louvor, adoração a Deus. Foi Judá que em Gênesis 37, 27 convenceu os irmãos de não matar a José e de vender José aos mercadores ismaelitas. Foi Judá que em Gênesis 43, versículo 9, se colocou como fiador em Jacó para levar Benjamim até José. Foi o próprio Judá que em Gênesis 44, 33, entrou no meio entre Benjamim e José, para que José não ficasse com Benjamim e não matasse o seu pai. Ou seja, Satanás estava tentando um homem de virtudes notáveis. Satanás estava tentando um homem que tinha um chamado, um projeto de Deus. E esse homem cai no pecado. Quando esse homem cai no pecado, o pecado exige dele o quê? O selo dele, o lenço dele e o cajado que estava na mão dele. Aí o pecado é concebido. Mas o pecado, querido, ele não nasce da noite para o dia. Quando um homem, principalmente nesse nível de pecado, cai, o pecado não nasce da noite para o dia. Satanás não tenta ninguém hoje pretendendo derrubar agora. Ele tenta hoje pretendendo derrubar amanhã. Tentação é um processo gradual, contínuo.
Primeiro ele te faz olhar para um outdoor, depois ele te leva na internet, depois ele te leva em redes sociais, depois ele... até você conceber o pecado. Quem está me entendendo aqui? Diz que entendeu. Tiago capítulo 1, versículos de 13 a 15, diz que a tentação só é tentação porque me atrai. Ninguém é tentado naquilo que é forte, não. A gente só é fisgado dentro dos nossos próprios desejos. Que silêncio. Então, Judá perguntou: que penhor te darei? Tamar respondeu: o teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tuas mãos. Qual foi a primeira coisa que o pecado exigiu, tirou de Judá? A primeira coisa foi o selo. Apocalipse 3:11, o Senhor diz à igreja de Filadélfia: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: guarda o Espírito Santo, para que ninguém tire ele de você. O Novo Testamento, o selo, é o principal símbolo do Espírito Santo de Deus. Quando nós começamos a praticar o pecado, a virar iniquidade, a gente começa a correr o risco de perder o selo da promessa. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: vós fostes selados com o selo da promessa. Capítulo 4, versículo 30, do mesmo livro de Efésios, ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo, o qual fostes selados para o dia da redenção. Isso é muito sério. O contexto histórico sagrado, o selo é um símbolo de inviolabilidade. Esther capítulo 3, versículo 12, quando o rei Assuero corrobora o edito sugerido para Amã, ele pega o seu anel de selar e sela aquele documento para que ele não fosse inviolável, para que ele não fosse violado, melhor dizendo. Quando em Daniel capítulo 6, versículo 9, quando o rei Dário, ele coloca um edito de que todos aqueles que não se dobrassem diante do Deus, ele iria para a cova dos leões. O rei Dário, ele sela aquele documento não podia ser violável. Ele até não queria que Daniel fosse, porque Daniel era amigo dele, mas ele não poderia reverter uma ordem, porque aquilo já foi selado e não pode ser violado. Jeremias capítulo 32, versículo 10, quando o Senhor manda Jeremias vender um terreno por direção divina a um dos seus primos, ele registra aquilo em cartório e ele sela, porque esta era a garantia de que o documento era verdadeiro, de que o documento era original e de que o documento não podia ser violado. No momento que recebemos Jesus, na hora exata que recebemos Jesus, nos é dado esse selo. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em você. Eu não estou dizendo batismo com o Espírito Santo, eu estou dizendo o Espírito Santo como selo da promessa. Quem está me entendendo aqui? Aí tem gente que fala assim: ah, pastor, nós precisamos orar para o irmão fulano de tal, que ele está endemoniado. Isso não entra na minha cabeça. Não, o irmão fulano de tal está cheio de demônio no corpo. Isso não entra na minha cabeça. Porque como pode uma pessoa selada pelo Espírito Santo, ela não pode ser violada por demônios? Se demônios estão entrando, é porque o selo está sendo perdido. Se demônios estão apoderando, é porque o selo está sendo perdido. Não dá para imaginar Satanás entrando numa casa onde o Espírito Santo habita e Jesus Cristo é o Senhor. Não dá para imaginar. Tem selo quebrado nessa história. Por causa de quê? Por causa do pecado. Ai, ai, ai. Você já pensou nisso? Crente que tem que expulsar demônio é porque o selo foi quebrado. Querido, você não é hospedagem do Espírito Santo, não. Você não é pousada do Espírito Santo, não. Paulo diz em 1 Coríntios 3,16 que nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Ele não te visita como foi no Velho Testamento, ele habita dentro de você. Efésios 2,22 diz que nós somos edificados e bem ajustados para a morada de Deus em Espírito.
O inferno não pode prevalecer contra você, sabe por quê? Porque você é selado. Cuidado. Cuidado com o pecado, Judá. Cuidado com Tamar, porque o seu selo pode estar... Existem homens de Deus na Bíblia que foram escolhidos por Deus, foram chamados por Deus, e porque pecaram, perderam o selo. Um exemplo disso, o rei Saul. Eu preguei aqui semana passada, 1 Samuel capítulo 8, que o Senhor não queria que um rei reinasse sobre o povo hebreu. Quem lembra disso aqui semana passada? 1 Samuel 8, Deus queria ser o rei, Deus queria um sistema teocrático na nação de Israel, mas o povo queria monarquia, o povo não queria teocracia. Então o que o povo pede? O povo pede um rei. Aí 1 Samuel capítulo 9, ao contrário de que muitos acham, porque muitos dizem assim, quem escolheu o rei Saul foi o povo e não Deus. Apesar de Deus não concordar com isso, foi Deus que escolheu o benjamita Saul para reinar sobre o seu povo. 1 Samuel capítulo 9, no versículo 16, ele diz para Samuel assim, ao profeta Samuel, amanhã a esta hora, eu é quem vou te enviar um homem da terra de Benjamim, o qual você vai ungir como príncipe sobre Israel, como príncipe sobre o meu povo. Ou seja, quem escolheu Saul foi o próprio Deus. Amém? A Bíblia diz no verso 17 de 1 Samuel 9, que no outro dia tocou a campainha de Samuel. Era um menino buscando as ovelhas, as cabras perdidas do seu pai. E o Senhor disse para ele, foi esse rapaz que eu te falei, unge ele. E a Bíblia diz que foi um foi um charabadaia. Depois você lê aquele negócio, diz que Saul começou a profetizar, dançou em espírito, rodopiou, cantou sapato de fogo, cajado na mão, mas foi uma bênção aquele negócio. Deus que escolheu. Agora, Saul cometeu 2 pecados, que, dica-se de passagem, os nossos líderes hoje estão sofrendo uma tentação em cometer. Ele comete o pecado da vaidade e o pecado da desobediência. 1 Samuel capítulo 13, versículo 11 e 12, Samuel fala assim com ele, olha, me espera, porque você não é Deus, você não é sacerdote, você não pode sacrificar, quem sacrifica é o profeta e o sacerdote, me espera para mim sacrificar. Mas sabe qual é o problema da vaidade? É que quando a gente acha que prega muito, quando a gente acha que canta muito, quando a gente acha que é muito bom naquilo que faz, a gente começa a empurrar Jeová de lado e a gente se sente a 4ª pessoa da Trindade. E isso é um problema muito sério para pregadores, né? Pregadores de quinta grandeza, para pregadores que se acham que são... né? Isso é perigoso. Quando Saul percebeu que o seu ibope, a sua liderança estava sendo ameaçada, ele começa a adiantar, ele não espera Samuel. Lembra qual foi a proposta do querubim caído lá no jardim do Éden? Se você comer, você vai ser igual a Deus. A mesma proposta é feita para Saul, a vaidade humana. Esse foi o primeiro pecado de Saul. O segundo pecado, a desobediência. 1 Samuel capítulo 15, o mesmo rei o selo já estava rompido, o selo já tinha sido quebrado. O mesmo rei agora, o profeta Samuel diz para ele, olha, vai lá nos amalequitas, você vai invadir os amalequitas, você vai matar homens, mulheres, crianças, gado, não vai sobrar ninguém, do rei ao menino, da ovelha ao gado, você vai ter que matar tudo, Saul. A Bíblia diz que quando Samuel chega, hoje eu estou trocando Saul com Samuel, a torta direita. A Bíblia diz que quando o profeta Samuel chega diante do rei Saul, ele ouviu alguns alaridos de boi, e falou assim, mas você matou todo mundo? Matei. Que alarido de boi é esse que eu estou ouvindo? 1 Samuel 15. Ah não, nós trouxemos para sacrificar ao Senhor. E pior, ainda trouxe um camarada chamado Agag, que era rei dos amalequitas, vivo como troféu. Esse aqui é o Agag. Vencemos a batalha. E aí o Senhor institui o seu princípio. 1 Samuel 15, 22, melhor é obedecer do que sacrificar. Saul foi escolhido por Deus, mas perdeu o selo. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14,
Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé para ungir Davi como rei, a Bíblia diz que o Espírito Santo, o selo da promessa, saiu do rei Saul e se apoderou de Davi. Saul foi escolhido por Deus, mas perdeu o selo por causa dos seus pecados. Sansão, quem lembra de Sansão? Eu não lembro, mas eu li. Está lá em Juízes. Sansão era nazireu de Deus. Tá rindo, né, amor? Por causa do nazireu, né? Sansão era nazireu de Deus. A promessa que o Senhor fez a Manoá, seu pai e sua esposa, acerca de Sansão em Juízes, capítulo 13, versículo de 3 a 5, era que o Senhor o consagraria como nazireado. Saiu como nazireado desde o ventre da sua mãe. O segredo da força de Sansão não estava no cabelo não, querido. Naquela época todo mundo era cabeludo. A gente acha que o segredo estava na força, não. Era na obediência, era no nazireado que ele tinha feito. Esse era, só que Sansão começa a brincar com a seriedade da aliança. Sansão começa a brincar com o selo, porque naquela época o selo estava sobre juízes, estavam sobre reis, estavam sobre profetas, estavam sobre sacerdotes. Sansão começa a brincar com isso. Ele começa a fazer as suas piadas, os seus enigmas. Ele começa a brincar com uma menina chamada Dalila. Ele começa a brincar com o pecado, e aí o selo é rompido, ao ponto do escritor do livro de Juízes redigir um dos versículos que eu considero mais tristes e preocupantes da Bíblia. Tem muito crente passando por Juízes capítulo 16, versículo 20. Ele não tinha percebido que o selo já tinha rompido. O que ele diz? Sairei eu para essa... Ele disse, os filisteus vêm sobre ti. Sansão, despertando ele do seu sono, disse, sairei eu como Dante das outras vezes e me livrarei, pois ele não sabia que o Senhor já tinha retirado dele. Quanto crente está indo para a batalha sem saber que já perdeu o selo da promessa, e aí recebe pancadaria do inferno. Eu fui para a batalha, mas eu estou todo retalhado. Retaliação só recai em quem está com o selo rompido. Dá um glória a Deus por isso. Retaliação só recai em quem está com o selo rompido. Sansão não sabia disso. Escute o que vou lhe dizer. Muitas vezes a iniquidade tem afastado de nós. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz o seguinte: que as mãos do Senhor não estão recolhidas para que não possa salvar, sequer tampados os teus ouvidos para que não possa ouvir o nosso clamor. Todavia, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, mas a iniquidade o quê? Afasta Deus de nós. A iniquidade faz com que o selo venha a ser rompido. Isso é muito forte. Quanto crente está com o selo rompido aí e não está sabendo? Muitos estão como as virgens loucas. Só está vendo claridade porque a lâmpada da vizinha está acesa. A dele já se apagou há muito tempo, mas ele não percebe que ainda está claro. Mas está claro não é porque a lâmpada dele está acesa. Está claro é porque a da vizinha está acesa. Cuidado, quando a vizinha for retirada, você pode ficar em escuridão. Zele pelo seu selo. A responsabilidade cristã é individual. Jesus, eu estou pregando isso, querida, porque amanhã nós vamos subir com o selo na mão. Amém? Provoca essa vizinha aí. Cuidado, não perca o selo, tá? Por que você não fala o tá? É assim, cuidado, não perca o selo, tá? O tá é para ficar, né? O tá é uma redundância. Quando Davi sentiu a tristeza que ele estava perdendo o selo, quando ele se caiu em si, foi ótimo. Mas a Bíblia usa isso. Quando ele caiu em si, ele diz assim, Salmo 51, 11 e 12,
não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo, não tire o teu selo. Verso 12, torna a me dar a alegria da salvação. Escute uma coisa, ninguém consegue avançar se o Espírito de Deus não estiver na direção, ninguém consegue avançar se o Espírito de Deus não estiver selado, ninguém consegue avançar se o Espírito de Deus não estiver na intervenção da nossa vida. Quando cedemos à tentação, estamos abrindo mão do selo que o Senhor nos deu. Vamos para o segundo lugar. Amém? Então ele disse, que penhor te darei? E ela disse, o teu selo e o teu lenço. Que outras versões falam corda, aquele lenço que coloca no pescoço, que o italiano, o francês usa muito. Primeira coisa que o pecado te tira, o selo. Segunda coisa, os pecados habituais tiram de nós o lenço. Quantas pessoas nós vemos hoje de joelhos, com os lenços umedecidos em lágrimas nas mãos? Houve uma época em que a igreja evangélica tinha seus 30 minutos de oração que precediam o culto. Os irmãos ajoelhavam nos bancos de madeira da igreja, 30 minutos antes, dobravam e oravam 30 minutos antes. Quando eles se levantavam, os bancos estavam molhados. Eu estava atendendo essa semana, uma pessoa disse assim, há muito tempo eu não choro na presença de Deus. Por quê? Porque estavam em uma prática pecaminosa. A prática do pecado, ela tira aquele coração de carne que o Senhor prometeu em Jeremias, quando o seu ainda era de pedra. O pecado, ele cauteriza a mente, ele tira o seu prazer de chorar. Muitos já perderam o lenço por causa do pecado. Pastor, hoje a pregação não está tão pentecostal. Mas é necessário a gente subir no monte com o lenço e com o selo. É necessário a gente começar essa campanha de jejum com o selo restaurado e o lenço na mão. Nós estamos vivendo uma tendência de hoje de pregadores virarem animadores de auditório, estrelas de Jesus, executivos do reino, quanto que a vontade de Deus é que nós sejamos instrumentos da graça, portadores de sua voz, transmissores de sua palavra. Não podemos perder o hábito de ajoelhar para ter um tempo com Deus. Ah, pastor, mas eu estou andando tão angustiado. Então ajoelha, nem que seja para se derramar em choro na presença dele. Não precisa falar nada. A minha Bíblia diz que o Espírito Santo geme por você com gemidos inexprimíveis. Quem está aqui comigo? A perda do lenço começa a fazer de nós pessoas religiosas. Quantos religiosos nos templos evangélicos? Aliás, nós temos um número de evangélicos elevados, mas dentro desses números de evangélicos não dá para tirar nenhum dízimo de crente. Está tendo nem 10%. Cadê os crentes? Aqueles da capa preta, quem lembra disso? Do livro da capa preta? Aqueles que viravam noites em vigílias, aqueles que toda semana tem o ciclo da oração, e nós vamos ter aqui, que nós vamos trazer a terça de oração para cá, em nome de Jesus. Querido, o lenço tira de nós, a falta do lenço coloca em nós a religiosidade. O Senhor vai dizer em Joel 2,13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgai o vosso coração, pranteai diante do Senhor. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O que Deus está dizendo aqui é: chega de culto aparente, chega de uma religião ritualística, uma religião sem experiência, sem batismo com o Espírito Santo, sem poder de Deus. Deus quer que nós quebrantemos diante dele, que volte a acontecer os milagres, que volte a acontecer os batismos, os renovos de dons. Nós precisamos experimentar o sobrenatural de Deus, mas para isso é necessário abandonar a prática do pecado.
Estamos vivendo uma vida de sacrifícios para lá, sacrifícios para cá, sacrifícios para lá, sacrifícios para cá, ao ponto que o Senhor diz em Salmo 51, verso 17, Ele diz assim: um coração quebrantado e compungido, este o Senhor não despreza, este o Senhor não despreza, este o Senhor não despreza. A palavra quebrantado aqui vem do hebraico dakar, e dakar significa esmiuçar, o homem descer do pedestal, sair do centro, perder a pose e se render à plenitude de Deus. Mas para isso é necessário o que? O lenço. A falta do lenço gera morte, querido. Morte espiritual, cauteriza a alma. Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9 é uma profecia tão dura do Senhor. Ezequiel vê homens armados entrando em Jerusalém. E quando Ezequiel vê aqueles homens armados entrando em Jerusalém, Ezequiel vê o Senhor dando uma ordem àqueles homens: matai todos, mulheres e crianças. O que era isso? Isso era o juízo que estava chegando em Jerusalém. Isso era o juízo de Deus chegando em Jerusalém. Mas de repente Ezequiel percebe que aparece um outro homem que tinha um tintureiro na sua cintura, e o Senhor disse para aqueles que iam matar a todos, disse assim: para, não mata ainda não, espera que aquele que vem com tintureiro primeiro marque a testa daqueles que ainda choram no meu altar, depois matai o resto. Joel capítulo 1, versículo 13: cingivos de pano de saco, lamentai, sacerdotes, uivai, aqui o choro é mais profundo. Ministros do altar, vinde, ministros do meu Deus, passai a noite vestido de pano de saco. Joel 2,17, ele diz assim: chorem os ministros do Senhor, chorem os ministros. Tem uma música do Fernandinho assim, não tem? Chorem os ministros do altar, entre o pórtico e o altar. Nós não choramos mais pelos perdidos. Paulo diz em 2 Coríntios 12, 21, Paulo reclama, ele fala assim: eu receio que outra vez eu chego e preciso me humilhar diante do Senhor para chorar pelos que muitos ainda outrora pecaram. Ou seja, o desejo de Paulo de chorar é por aqueles que pecavam. Atos capítulo 20, 19, ele diz que serviu o Senhor com tribulação e com muitas lágrimas pelos perdidos. O salmista diz no Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente, a palavra de Deus, aquele que leva a preciosa semente e chorando e gemendo voltará com alegria. Jeremias 9:1. A gente fala que Jeremias é o profeta chorão, né? Quem nos dera ser assim. Jeremias 9:1, ele diz assim: se a minha cabeça se tornassem águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então eu choraria de dia e de noite por aqueles que ainda estão mortos. Lembra do pecado que gera morte? Paulo, Jeremias, Joel eram homens que choravam pelos perdidos e pecadores. Não pode faltar o lenço na vida de um homem e de uma mulher que quer honrar a Cristo. O salmista escreve no Salmo 56, versículo 8, o salmista diz que cada lágrima que corre do seu rosto, o anjo vem rapidamente, colhe num odre e leva até o trono da glória. Você não entendeu? Cada lágrima que corre no seu olho, o anjo vem, coloca no odre e leva para o Senhor. Para você entender melhor, tem um corinho pentecostal que diz assim: cada lágrima que cai, o anjo põe no odre, o anjo põe no odre, para Deus responder. Cada lágrima que cai, o anjo põe no odre, o anjo põe no odre, para Deus responder. Cada lágrima que cai, o anjo põe no odre, o anjo põe no odre, para Deus responder. Cada lágrima que cai, o anjo põe no odre, o anjo põe no odre, para Deus responder. Se temos o selo, quem tem um selo aí, dão glória a Deus. Se temos o lenço, o Espírito Santo está em nós, então basta prostrarmos
que as lágrimas vêm. Provoca seu vizinho e diga para ele: não perca o lenço. Terceiro e último lugar, o que o pecado tem tirado de nós? Em primeiro lugar, o pecado tem tirado o selo. Em segundo lugar, o pecado tem tirado o lenço. Em terceiro lugar, o pecado tem tirado o cajado. O que você vai me dar de penhor? Ele disse: o teu selo, ela disse, o teu lenço. Mas o curioso é que ela não fala o teu cajado. Põe lá Gênesis 38, 18. Ela não diz o teu cajado. Ela diz assim: o cajado que está em tuas mãos. Significa dizer que o selo é nosso, nos foi dado como garantia para o dia da promessa. O lenço é nosso, mas o cajado não é nosso. O cajado representa a autoridade. A autoridade não vem de mim, a autoridade não vem de você, a autoridade vem do nome de Jesus que está em suas mãos. Não perca essa autoridade. Por que Satanás quer tirar a autoridade da gente, Rogério? Por que Satanás quer tirar a autoridade de você? Porque ele sabe que com o cajado você tem autoridade para bagunçar o inferno. A Adriana disse hoje aqui de manhã, na oração, eu estava lá no culto Verbo Vivo, mas eu dei uma fugidinha aqui rapidinho. Hoje eu entreguei lá, apresentei o pastor que vai me substituir, e semana que vem vai ser o meu último dia na Lagoinha Pampulha. Significa dizer que agora nós vamos estar 100% aqui com vocês. E aí a gente veio aqui e a Adriana estava dizendo o seguinte, que dentro dessas horas de oração, desde sexta-feira, que ela canalizou muito no sentido de que nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus e a autoridade que nós temos. Satanás, quando você peca, a primeira coisa que ele quer fazer é tirar o cajado da sua mão, porque ele sabe que quando você está com o cajado ereto, quando você está com o cajado erguido, quando você está com o cajado nas mãos, você tem a autoridade do Senhor para bagunçar o inferno. Quem está me entendendo aqui? Quando Israel estava partindo para a terra prometida, em Êxodo 12, 11, o Senhor disse a Moisés: manda esse povo que come carne assada e saia com o cajado na mão. Por quê? Porque eles tinham autoridade para entrar na nova Canaã. Mas o que aconteceu? No meio do deserto eles perderam o selo, eles perderam o lenço e consequentemente o cajado não estava na mão. O que aconteceu? 40 anos no deserto. Quem está me entendendo aqui? Jesus nos concedeu essa autoridade, querido. Às vezes você prega, parece que a coisa não surge efeito, mas é a autoridade que te dá poder na sua palavra. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, ele diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, ou seja, pregar, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, verso 29, porque ele ensinava como quem tem o quê? Autoridade. Jesus já te deu sua autoridade. Levanta seu cajado na mão e fala: a autoridade é minha. A autoridade o Senhor colocou nas minhas mãos. Lucas capítulo 10, versículo 29, o próprio Jesus disse, ele disse: eis aí, já vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Os músicos podem tomar seu lugar. Nós temos autoridade. E querido, o inferno não despreza quem tem autoridade, tá? O inferno não despreza. Tito 2,15 diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, porque ninguém te desprezará. Quando você tem autoridade, todas as coisas se rendem diante de você. Quando você levanta esse cajado e você usa esse cajado, todas as portas se abrem, as cadeias são quebradas, grilhões despedaçados, porque Ele já te deu autoridade. Maior é o selo que está em você do que aquilo que está no mundo. Você tem lenço, você tem um coração quebrantado, mas na tua mão está o cajado da autoridade. Não perca o lenço, não perca o selo e não abra a mão do seu cajado, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você: fique de pé no seu lugar, por gentileza, mas não perca o foco, não perca a atenção. Há perdão para os nossos pecados.
Talvez você entrou aqui nessa noite e o seu selo já está meio que arranhado, quebrado. Talvez você está sofrendo tanta retaliação das trevas, porque quando Satanás vem te acusar, o selo está quebrado, ele consegue alguma brecha, ele consegue alguma fresta, e você está perdendo a unção. Talvez você está tão envolvido com aquele pecado que você tem criado, que você já não consegue nem mais chorar na presença de Deus. A Santa Ceia para você tem sido apenas um pedaço de pão e um copo de suco de uva. Talvez você, quando vai dobrar o seu joelho, você nem sente mais aquela presença extraordinária que você sentia como dantes. Talvez você, o pecado tem cauterizado tanto que você não consegue nenhum louvor escorrer as lágrimas nos seus olhos. Talvez você já está Talvez você já não se acha mais digno de usar a autoridade do cajado que lhe foi dado, Jesus de Nazaré. Mas o salmista, ele escreve, Davi escrevendo, o Salmo 32, versículo 5, ele diz assim: confessei-te, ó Senhor, o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Davi estava numa situação pecaminosa tão grandiosa, tão grave, ele se prostra diante do Senhor, ele diz: confessei-me a minha iniquidade. Só que a palavra iniquidade aqui, traduzida para nós, é original hebraico, avona, e avona significa promiscuidade, avona significa delito demasiadamente grande, avona significa peso de pecado grande sobre as minhas costas. Ou seja, ele não estava confessando um pecadinho, ele não estava confessando diante do nosso pecadômetro um pecado pequeno, não, ele estava confessando avona diante de Deus. Confessei-te o meu pecado e a minha avona não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu me perdoaste a iniquidade do meu pecado. Talvez você está tão mergulhado no pecado que sobre você estão águas submersas, você está submerso sobre as águas, você já não consegue ver mais a luz, porque você já está quase no estado de afogamento, você está tão aprofundado nas águas. Mas veja o que diz o versículo 6, ele diz assim: por isso todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder encontrar. Ou seja, enquanto a vida há tempo, enquanto a vida há tempo, enquanto a vida há tempo, há tempo de te poder achar, até que os transbordar de muitas águas não te afogarão. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se teu pecado tem te submergido na água, confessa hoje, larga hoje, porque Jeová vai te pegar pela mão e vai te erguer, vai te submergir em meio a essas águas. Ele vai te levantar, porque maior é aquele que te deu o selo da promessa, que te deu o lenço, e o cajado da autoridade está nas suas mãos. Quando há abandono do pecado, ainda que grande, você vai orar e o Senhor vai te responder. Ainda que você esteja cercado de águas, ainda que você esteja cercado de culpas, ainda que você esteja cercado de águas, as águas não te afogarão. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: se houver arrependimento, o diabo não vai te sufocar. Se houver arrependimento, o diabo não vai te escravizar. Se houver arrependimento, você não vai ser morto nas águas da iniquidade. Hoje é noite de restauração de selo. Hoje é noite de restauração de lenço. Hoje é noite de você pegar o cajado nas mãos e receber a autoridade novamente. O problema do pecado da morte já foi resolvido, mas hoje nós vamos resolver o problema dos pecados habituais de vez por todas. Pastor, hoje eu não vou pedir você para sair do seu lugar aqui à frente. O Senhor não quer te expor. Deus não quer expor você. Mas você vai fechar os seus olhos agora. Enquanto nós vamos cantar uma canção,
Você vai colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem tomado o seu seio. Se você quiser ficar de joelho, fique. Se você quiser prostrar, prostre. Fica do jeito que você quiser. Você vai colocar diante do Senhor agora tudo aquilo que Satanás tem roubado de você, por causa que o selo foi rompido, porque você já não carrega mais o lenço e porque o cajado já foi tirado das suas mãos. Comece agora a fazer um concerto, um acerto. Amanhã nós vamos subir no monte, vamos começar uma consagração, mas nós vamos subir com o selo, com lenço e com cajado nas mãos. Começa a fazer uma revista, querido. Pode se prostrar ali também, fica à vontade. Faça o que Deus colocar no seu coração. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, lava minha vida,
pecados. Quando você coloca diante de Deus, Isaías 43:25, ele diz assim: eu mesmo, por amor de mim, sou que apago as tuas transgressões e não me lembro mais dos teus pecados. Você acessa a amnésia divina, você acessa a amnésia de Jeová. Ele não lembra mais tudo aquilo que foi confessado hoje. Não deixa Satanás te acusar mais, não deixa Satanás te acusar mais, não deixa Satanás te acusar mais, porque foi perdoado, foi lavado, foi caído no mar do esquecimento. Nós vamos subir daquele monte, lavados, restaurados, santificados, cheios do poder de Deus, com selo, com lenço e com cajado na mão, em nome de Jesus. Eu quero voltar. Cante isso, cante isso, cante isso. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Amanhã nós vamos subir naquele monte. Foi necessária a mensagem de hoje, para que amanhã a gente suba naquele monte, com o selo restaurado, com o lenço numa mão e o cajado na outra. É necessário o que aconteceu aqui hoje, para que nós venhamos iniciar um período de 40 dias de jejum e oração, santificados, prostrados diante do Senhor. Pastor, mas nesse meio tempo eu pecar, Deus, Ele te restaura, Ele te levanta, porque o justo pode cair 70 vezes, mas de todas o Senhor é quem toma pela mão e o levanta. Te espero aqui amanhã, às 7h30, sairemos daqui às 8 horas. Faça assim com suas mãos, deixa eu te abençoar. Pai, que esta palavra possa de fato entrar no nosso coração, que nós não venhamos abrir mão, meu Deus, meu Pai, do selo da promessa que o Senhor nos deu, que nós não venhamos, meu Deus, meu Pai, deixar em casa o lenço, Senhor, e que o cajado, meu Deus, meu Pai, que foi colocado em nossas mãos, venha ser usado, Pai, contra todo o terreno do inimigo, porque o Senhor disse que é necessário arrombar a porta do valente, amarrar-lhe e tomar-lhe os bens. Pai, que esta palavra seja, meu Deus, evidenciada em cada coração, em nome de Jesus. Eu quero dar um último recado aqui. Sábado agora nós teremos vidas transformadas.